Conectar o seu console favorito numa TV moderna tem sido um grande desafio hoje em dia. E se você tentou utilizar os cabos que acompanham o seu console, muito provavelmente você se decepcionou com o resultado. E com toda certeza não era aquela imagem limpa, nítida que você se lembrava da sua infância. Mas não se desespere, você não precisa comprar uma televisão de tubo para conseguir jogar o seu console favorito hoje em dia. E cara, seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Thales e hoje eu vou te explicar, tintim por tintim, tudo o que você precisa saber sobre cabos e adaptadores para você obter a melhor resolução possível no seu console. E assim trazer ele para a modernidade e você poder utilizar ele nas suas TVs 4K. Eu já vou avisando, esse vídeo vai ficar um pouco longo, porque ele vai ser bem detalhado sobre passo a passo como cada cabo e adaptador funciona. Então vamos começar entendendo quais são os tipos de sinais que um console mais antigo envia para uma televisão, para que ela possa gerar toda a imagem. Então, olhando bem nos primórdios da televisão, nas televisões preto e branco, para formar uma imagem preto e branco, a gente precisa de dois sinais, que é o sinal de luma, que o sinal de luma nada mais é que a intensidade luminosa, onde vai fazer todas as escalas de cinza, desde o branco até o preto, e o sinal de sincronia, que é o que vai organizar todas essas informações e construir uma imagem. Então, para você gerar uma imagem preta e branca, o seu console precisa enviar esses dois sinais. Já para ele enviar uma imagem colorida, que é o mais interessante, que é onde a gente quer chegar, né? O console precisa enviar também junto dele o chroma. E o chroma é dividido em três sinais, que é o RGB, vermelho, verde e azul. Então, ou seja, para você ter uma imagem colorida na sua TV, você precisa desses 5 sinais. O RGB, verde, vermelho e azul, a luminância e a sincronia, que vai dar ordem em todos esses sinais. É assim que funciona um sinal analógico. Alguns tipos de cabeamento não trabalham com o envio do sinal verde. Isso porque pela decomposição dos demais sinais você consegue resultar no verde. Alguns tipos de cabeamento não trabalham com o envio do verde e a gente vai falar um pouco mais sobre os cabos agora. Entendendo que a televisão precisa receber 5 sinais basicamente, vamos ver os tipos de cabeamento que vão enviar esse sinal. Porque não basta a gente só enviar o sinal, a gente precisa enviar o sinal com qualidade e cada cabo tem qualidades e resoluções diferentes. O cabo RF, que provavelmente é o primeiro cabo, o cabo mais antigo que a gente conhece, que é aquele que a gente conectava na entrada de antena da nossa televisão, ele é apenas um cabo e nesse único cabo, todas as informações da imagem quanto as informações do áudio são passados por ele. Então você imagina que naquele cabo você tem que enviar o RGB, você tem que enviar a luminância, você tem que enviar a sincronia e você tem que enviar os dois sinais de áudio, caso seja estéreo, ou apenas um sinal de áudio, caso ele seja mono. Ou seja, são muitas informações passando apenas por um único cabo, resultando muitas vezes no áudio tendo um chiado, na qualidade da imagem não sendo tão legal, borrada, sem definição de cores, algumas cores invertidas, porque todos os tipos de sinais passam por apenas um tipo de cabo. A gente quer realmente que a televisão receba um sinal puro, por isso que é preciso individualizar cada sinal. O melhor tipo de sinal é aquele que vai individualizando cada tipo de sinal, porque você imagina, todas essas informações passando por um cabo, é um interferindo no outro que acaba resultando nesses borrões que a gente conhece. Talvez o cabo RCA seja o cabo mais comum que a gente encontra nos consoles. A gente encontra ele desde o Nintendinho, Super Nintendo, PlayStation 1, PlayStation 2, para diversos outros consoles a gente tem o cabo RCA. Ele possui 3 plugs, o amarelo de vídeo, um vermelho de áudio e um branco de áudio. Esse cabo já é melhor que o cabo RF, por exemplo, porque ele já divide o sinal de vídeo do sinal de áudio, resultando numa pequena melhora na qualidade da imagem. Porém, todos os sinais de vídeo são enviados por um único cabo, ou seja, todo o RGB, todo o chroma, a luminância e a sincronia é enviada por apenas uma via. Ou seja, são um sinal interferindo no outro, causando todas as distorções e borrões que a gente vê hoje em dia. E esse é o problema desse tipo de cabeamento, porque é muita interferência. É muita informação que é transferida por apenas um cabo. E essa tecnologia é muito antiga. Ela foi desenvolvida na década de 40. Ela tem suporte a 480p. Mas não é porque ela entrega um 480p que ela vai entregar um 480p limpo. Ela consegue entregar esse tamanho de resolução, porém com distorções e chiados. E por mais que você use um upscaler que vai pegar essa imagem pequena que os consoles antigos trabalhavam e vai escalonar para uma imagem maior,
você não vai conseguir uma boa imagem. Isso porque o sinal que está chegando para você fazer esse upscaler é ruim. Não é questão do tamanho da imagem ser ruim, e sim a qualidade do sinal. E lógico que os adaptadores que fazem o upscaler, que tratam a imagem que a gente entrega para eles, são importantíssimos e a gente vai falar especificamente deles mais para frente. É importante que a gente já entregue um sinal bom, um sinal puro, limpo, para esses adaptadores conseguirem melhorar ainda mais a imagem do nosso console. Porque nada adianta eles escalonarem uma imagem que está cheia de chiado. Por isso que a gente tem que entregar uma imagem limpa, num cabo excelente, para que eles possam pegar aquela imagem limpa e excelente e expandir para uma imagem que não vai ter borrões, vai ser totalmente definida, com muito brilho e contraste. Então o mais importante para a gente ter uma boa imagem não é tanto a resolução, e sim a qualidade do sinal. Mas aí você pode me falar assim, Thales, mas a TV de tubo ela fica tão boa. Eu vou te explicar o porquê agora. Quando a gente pensa numa televisão de tubo, ela tem uma baixa resolução comparada às televisões de hoje. Ela trabalha com uma imagem de 640 por 480. E atualmente as televisões 4K, elas trabalham com uma resolução de 3840 por 2160. É muito maior que uma televisão de tubo em tamanho de resolução. E agora os televisores 8K estão chegando no mercado, logo eles estão com preço acessível e vão chegar nas nossas residências. E cara, a resolução de um 8K é 7680 por 4320. Essa diferença é monstruosa, ainda mais quando você conecta com um sinal que é distorcido. Porque ele vai pegar esse sinal, um exemplo, esse 480p, quando você joga na sua televisão esse sinal 480p, ela vai expandir para a resolução dela atual. Aí distorce tudo. Porque se ela mantivesse a mesma densidade de pixel do sinal que você envia, você tem essa opção nas televisões, a imagem vai ficar pequenininha, que é a imagem real. E se você colocar uma televisão de tubo do lado, você vai ver que a imagem é parecida. Mas é porque a imagem ficou muito pequena. Quando a gente tem uma tela muito grande, ele precisa esticar isso, ele precisa escalonar essa imagem. E aí, onde todos os borrões e interferências, que num sinal pequeno, numa resolução baixa, que nem uma televisão de tubo, era praticamente imperceptível, quando você expande para uma tela grande, aí fica totalmente visível essas distorções. Eu sei que parece muito confuso, mas eu tenho certeza que até o final do vídeo você vai entender tudo sobre esse tipo de cabeamento. E uma evolução do cabo RCA é o cabo S-Video, onde ele divide o sinal de vídeo em 4 pinos. E esse pino ele divide em 2 sinais, um para o sinal e o outro para o aterramento do sinal, mais as 2 saídas de áudio RCA. Em um pino ele divide a luminância e a sincronia, e no outro ele divide todo o croma. E essa divisão já melhora muito o sinal, já melhora muito a qualidade de vídeo e você consegue ter uma experiência muito mais imersiva e realista nos seus jogos. Ele suporta uma resolução máxima de 480i em NTSC e 576i em PAL-M. E apesar da resolução máxima não ser muito superior ao cabo RCA, a qualidade do sinal é muito superior. E talvez, se você pretende jogar o seu console antigo numa televisão de tubo, esse seja o melhor sinal que a sua televisão de tubo pode trazer. Se ela tiver uma entrada S-Video, você pode comprar um cabo S-Video que você vai estar muito bem servido e vai ser nítido, mesmo numa televisão de tubo, a diferença entre o RCA e o S-Video. Mas quando o console não tem um mod RGB, não tem o RGB nativo, ele não consegue extrair uma qualidade melhor, o sinal S-Video é o melhor que a gente encontra. E para isso a gente já tem alguns adaptadores que fazem todo o trabalho em cima do S-Video e assim você vai ter a melhor imagem através de um cabo S-Video. Em teoria, o cabo SCART é onde a gente obtém o sinal mais puro analógico possível, porque lá são 21 pinos, onde todos os sinais são individualizados. E lá a gente envia todo o RGB. O seu televisor, o seu dispositivo, o seu adaptador não precisa extrair o sinal verde através da subtração dos outros sinais. Lá você já entrega o sinal verde, ou seja, a gente pode dizer que o cabo SCART é onde tem a melhor definição de cores possível. Aquilo que o videogame quer enviar de cores, onde a gente pode falar que é o mais fiel, está no cabo SCART. E o interessante de você utilizar o cabo SCART é que ele é o melhor sinal, o sinal mais puro que a gente pode enviar para a nossa televisão. E o legal é a gente usar esses conversores de imagem, esses adaptadores de imagem, que vão pegar essa imagem mais pura e fazer todo um trabalho de upscaler, de tratamento nessa imagem, resultando em imagens lindíssimas, super nítidas, onde a gente vai ver toda a riqueza de detalhes que mesmo nos consoles antigos a gente pode ver como eles eram bonitos, bem trabalhados, bem feitos, com uma imagem realmente
com extrema qualidade e vai trazer de volta a vida do seu console, ele vai reviver, você vai ver que mesmo tendo passado os anos, ele foi muito bem construído, os jogos têm muita riqueza de detalhes e é uma imagem maravilhosa. Então a gente entendeu que a gente precisa focar no cabo SCART. E para isso a gente precisa de adaptadores que vão fazer toda essa conversão desse melhor sinal que o nosso console extrai para a nossa televisão. E o mais importante, através de uma porta HDMI. E quando a gente entra nos mundos dos adaptadores de vídeo, esses conversores de vídeo, nós temos diversas opções. E sim, quanto mais dinheiro você colocar, melhor vai ser a imagem obtida. Onde a curva de evolução é mais parecida com uma função logarítmica. Onde para você ter uma pequena evolução na qualidade da imagem obtida, você tem que despender de uma quantidade de dinheiro muito grande. Então eu vou mostrar para vocês o que eu acho que é o custo-benefício e assim a evolução, o passo a passo nessa caminhada dos adaptadores e como você obter a melhor imagem possível. O que para mim é o custo-benefício dos adaptadores é o HD Converter. Nele a gente vai trabalhar com uma entrada SCART e uma saída HDMI. E nele a gente já tem diversas configurações de imagem, 800 por 600, 720p, 1080p, para a gente poder fazer um upscaler nessa imagem. Só que ele não faz apenas um upscaler, uma transferência, uma configuração de sinal SCART para uma saída HDMI. Ele faz um pequeno tratamento nessa imagem. A gente consegue observar que quando a imagem sai depois desse upscaler, com uma resolução e uma qualidade um pouco melhor do que a gente obteria se a gente ligasse o cabo direto na nossa televisão. Então esse é um equipamento já muito interessante com um custo baixo de aquisição. Eu acho interessante porque a maioria dos consoles já é compatível com cabo SCART. Então eu sempre falo pra galera, compra o HD Converter que trabalha com cabo SCART e compra o cabo SCART para cada um dos seus consoles. E com o tempo você vai comprando o cabo SCART para cada um dos seus consoles e vai usufruindo desse adaptador, porque a maioria dos consoles tem disponível a entrada SCART. E para aqueles que não têm a opção SCART, você pode comprar esse adaptadorzinho aqui, que é um adaptador RCA S-Video para SCART. E assim, o videogame que você ainda não comprou o cabo SCART, que você só tem o S-Video ou você tem o RCA, você já consegue usufruir desse adaptador, desse melhoramento da imagem, antes de você comprar o seu cabo SCART. Lógico, depois que você comprar o seu cabo SCART, você vai ver que a imagem se transforma. É uma outra definição, é algo assim fantástico e que você vai ver como os videogames antigos eram bem feitos. Quando o seu console não tem saída RGB para um SCART ou um componente, esse adaptador é a melhor opção disponível, porque nele você consegue utilizar um cabo RCA, um cabo S-Video e você vai ter um melhoramento da imagem muito superior a você ligar o seu cabo direto. Você vai ver como é que você vai conseguir usufruir do seu console mesmo nas televisões modernas. É uma opção muito interessante. Lógico que se você tivesse o mod RGB no console, a imagem seria muito melhor, mas já dá uma melhorada, já dá uma purificada nesses borrões, já dá uma filtrada na imagem e você vai ter uma imagem limpa, nítida, onde você vai conseguir jogar sem problema algum. E na minha opinião, é um dos melhores conversores de todos e que daqui para frente a evolução é muito pequena, é o GBS Control. O GBS Control trabalha com sinais RGB, desde o cabo SCART, cabo componente, cabo RGBS e entrada VGA. E nele você consegue uma infinidade de opções de customização da imagem, aplicação de scanlines. Você também tem várias opções de redimensionamento de tela para você encaixar melhor com o seu console. No manual dele está tudo explicadinho. Se você tiver um console PAL-M, ele indica quais são as melhores resoluções. Se o seu console for NTSC, ele indica quais são as melhores configurações para que você tenha a melhor imagem possível. E eu vou falar, esse adaptador realmente me surpreendeu. A qualidade é muito superior aos demais que a gente já falou. Os demais têm uma imagem boa? Tem. Só que o salto para o GBS Control é muito grande. E daqui para frente os saltos são cada vez menores. Mas no GBS Control, a qualidade da imagem que você obtém comparado aos anteriores é muito melhor. Por isso que eu sempre indicava para vocês sair do HD Converter e ir direto para o GBS Control. Mas se você quer o melhor e você tem essa grana para investir, cara, realmente aqui você está muito bem servido. É para mim um dos melhores adaptadores do mundo. Já tem diversas configurações e a imagem é excelente. Mas Thales, dá para melhorar a imagem ainda mais? Cara, dá para melhorar. Por isso nós temos o OSSC. O OSSC também trabalha com entrada componente e entrada SCART. E ele tem ainda mais configurações e processadores que refinam um pouco mais a imagem em comparação ao GBS Control. Ou seja, aquilo que é lindo, ele ainda consegue melhorar um pouquinho.
Mas cara, eu vou dizer, colocando os dois ainda lado a lado, a diferença é muito pequena. E você vai desprender do dobro de dinheiro do que você despenderia comprando o GBS Control. Mas você consegue perceber sim uma melhora, é singela, mas existe uma melhora. E ele tem muito mais opções de configuração na imagem, aplicações de outros tipos de filtro do que o GBS Control. Então se você quer realmente melhorar, você entrou nesse mundo, você curtiu e você tem grana, cara, comprar um OSSC é maravilhoso. O único ponto negativo dele é que quando você está em um jogo que ele muda a resolução, por exemplo, quando você está jogando um PlayStation 1, que o jogo é, por exemplo, 480, e aí quando você aperta o menu ele pula para um 576i, um exemplo só, você vai ter um delay até o adaptador entender que houve essa troca de resolução. No GBS Control é praticamente instantânea essa troca, no OSSC ela é um pouquinho demorada, mas falando da qualidade geral, o OSC ele tem uma imagem um pouco superior. E será que dá para melhorar ainda mais? Cara, dá para melhorar ainda mais. É pouquinho melhor que o OSSC? Sim, é um pouquinho melhor. A gente está falando do RetroThink 5X. Só que ele custa uma média de 5 vezes mais que o GBS Control e ele melhora um pouquinho mais a imagem. Se você quer o melhor, é esse tipo de equipamento que você vai encontrar o melhor. Você vê os grandes streamings de videogame antigo, eles estão usando o RetroThink 5X. Ele é realmente revolucionário, a gente tem diversas configurações, ele tem um processador que ele vai filtrando pixel a pixel. Realmente você tem uma pequena melhora na qualidade da imagem. Só que você vai ter que investir muito mais dinheiro para você obter essa qualidade a mais. Mas Thales, e o Frame Master? Cara, o Frame Master é muito parecido com um OSSC. Talvez eles tenham o mesmo tipo de programação, eu não sei dizer exatamente, mas a qualidade é muito idêntica. E o Frame Master já não é mais fabricado, então a compra e aquisição é muito difícil. E ele é mais caro que o OSC e tem praticamente a mesma resolução, as mesmas configurações. Eu não acho que vale a pena, por isso que eu nem coloco ele mais nos meus vídeos explicando sobre ele, porque ele já é um equipamento fora de linha, já não fabrica mais. Há muito tempo que eu não vejo anunciado um Frame Master, geralmente é mais usado ou quem tem estoque passado. A fabricante dele, há uns anos atrás, ela parou de fabricar. Então, meio que o mercado absorveu e hoje em dia todo mundo usa ou o GBS Control ou o OSC, e quem tem grana mesmo para comprar o melhor, compra o RetroThink 5X. O que eu indico para vocês? Compre o HD Converter, que ele tem entrada SCART, porque a maioria dos consoles que você vai adquirir na sua caminhada de colecionador vão ter saída SCART. E aqueles que não tiver, você compra um adaptadorzinho com entrada RCA e S-Video. E assim você vai conseguir utilizar todos os seus consoles através desse adaptador. E vai comprando os cabos SCART, vai curtindo cada resolução, a imagem dele já é muito boa, muito melhor que você ligar direto na televisão. E muitas vezes para você aquela qualidade de imagem já vai estar bom, você não precisa comprar um adaptador muito caro, se você não vai utilizar. E você vai progredindo passo a passo. Talvez daqui a um tempo você fala, não cara, eu curti, eu estou jogando os meus consoles, eu estou nessa pegada, eu quero ter a melhor imagem. Aí você compra um GBS Control, você compra um OSC, ou talvez você já tem grana, já compra um RetroThink 5X, mas você já tem os cabos SCART para todos os seus consoles, você consegue ir usufruindo melhor desse aparelho. Cara, esse vídeo ficou bem longo, mas eu espero que eu tenha solucionado todas as dúvidas de vocês sobre todos os cabos, os adaptadores que eu recomendo. Não se esqueça, o link de compra está tudo aqui na descrição, é só você entrar lá, clicar que você ajuda muito o canal. E eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos.